Hoje vamos fazer um bocashi, que é uma técnica para recuperar o solo. Vamos a utilizar os micro-organismos da Mata Atlântica para reproduzi-los e então ter um adubo que vai ser muito rico em microbiologia. E isso vai recuperar nosso solo, que no caso vai ser um solo virgem, um solo de escavação, que não tem nada de micro-organismos, pelo menos dos que são interessantes para nós. E vamos a trazer nova vida para ele, utilizando a memória da floresta, que é o bocashi. A memória da floresta, porque a microbiologia que está aqui, ela se formou a partir da vida que tem na floresta. Então ela é como uma memória, ela guarda essa relação íntima. E agora vamos a começar, primeiro que nada, colocando no solo, onde vamos a preparar o bocashi, vamos a colocar a palha. Vamos usar 4 sacos de palha e vamos começar colocando um saco aqui para que depois vamos molhar, né? E que esse material aqui absorva qualquer resto de água que vai cair, tá? Então começamos colocando a palha picada, que em nosso caso acabamos utilizando as mesmas folhas da floresta, folha de palmeira e um pouco dessas coisas, que era o material que estava disponível no momento e ele já vem com micro-organismos. Em cima disso aqui, vamos colocar o carvão. Vamos utilizar 2 sacos de carvão picado, mas não vamos a colocar de uma vez só. Vamos colocar primeiro um saco de carvão. Até um pouco menos, vamos colocar meio saco aqui. Meio saco. Melado de cana, que vai ser o alimento para os micro-organismos. Mas esse melado aqui, vamos a diluí-lo bastante porque tem que molhar toda a preparação, né? Vou molhar aqui. E vamos utilizar também 200 gramas de fermento biológico. Em pó, no caso, assim em pó. Pode ser fresco também, aquele em pasta. E vamos aproveitar e misturá-lo já com o melado. Eu já tinha colocado um pouco de água para facilitar. Colocamos aqui o fermento biológico também para que fique mais fácil de misturar. Misturamos bem para que fique homogêneo. O melado vai servir para dar energia aos micro-organismos e também ele tem alguns nutrientes que vai servir para eles também se fortalecer. Misturar bem. Colocar mais água aqui. Estou usando até uma água morna para facilitar, mas pode ser com água fria. Só não pode ser com água quente, que vai matar a levedura, né? A levedura ela vai dar o start, ela vai começar o processo e esse processo vai sinalizar para os micro-organismos que está na hora de acordar e entrar na atividade. Dentro dessa mata vai ter muito, dentro da serrapilheira que vamos colocar e dentro dessa palha e no esterco e até na própria terra que vamos usar, tem muito micro-organismo e tem muito que está, vamos dizer, sementes de micro-organismo. Não é o termo exato, mas dá para entender. Então vamos a molhar o carvão com isso aqui, porque aí o carvão vai ficar doce e vai ser um convite para os micro-organismos entrar no carvão, que vai ser a casa deles. A nossa cachorrinha também quer participar, né?
Molhamos bem no carvão. E vamos colocar, então, a serrapilheira. E a serrapilheira, esse manto que tem na floresta, aquela parte que está mais decomposta. Às vezes é um pouco difícil de pegar, porque na Mata Atlântica, por exemplo, acaba que essa matéria mais decomposta está cheia de raízes. As raízes vão tomando conta. Então acabamos pegando um pouco de folha também, mais inteira. Estava ali quietinho só observando, mas agora quando veio a serrapilheira, eu já quis vir meter a mão, já quis me ajudar, porque realmente tem um aroma maravilhoso. Como nós que fomos retirar da mata, então já começou lá atrás, né? Esse trabalho, né? De a gente recuperar a memória do bosque. Sérgio, você poderia explicar melhor por que o carvão é ideal para essa junção? O carvão ele tem muitos poros. Ele é poroso. É poroso. E esses poros vão ser a casa dos micro-organismos. Eles vão penetrar ali. E como colocamos o melado, isso vai atrair também os micro-organismos. E vai querer penetrar nesse carvão. E bom, vai ser a casa deles, né? Vão ficar bem inoculados, né? Bem cheio de vida. E ele também vai absorver os nutrientes e liberando aos poucos. Esse aroma que nós estamos sentindo aqui agora, porque é algo maravilhoso essa mistura do melado com essa serrapilheira. E agora vamos colocar farelo de trigo, né? E por que o farelo de trigo? Vai ser alimento para eles também, para os micro-organismos. Melhor ainda seria farelo de arroz, mas é mais difícil de conseguir. O de trigo funciona também. Ele vai dar vitaminas também, minerais. Parece que não, mas eles precisam também. Tá vendo como a gente está potencializando o que já é da natureza, né? Então, tinha menos quantidade na natureza, aqui a gente vai potencializar e vamos formar um grande bloco de micro-organismos. A gente está dando as condições necessárias para eles se reproduzirem, se desenvolverem, né? Então, o que a natureza demora muito tempo para fazer, aqui a gente vai acelerar o processo. Então, isso vai deixar nosso bocashi muito mais rico, muito mais completo. Como não tenho pó de rocha, estou usando bica corrida, que é a mistura de brita com pó de brita. E depois tiramos as pedras maiores. Ao final das contas vai ser um pó de roca basáltica, né? No caso aqui é granito, não é basalto, mas serve também. E não está tão fino, mas serve. Quantos quilos foram, Sérgio, aqui então? Vai ir 5 quilos de pó de rocha. 5 quilos de tá? pó de rocha. Isso, Tá. depois a gente vai colocar a receita na descrição. Um pouco de cinza, um pouco de calcário. Cada um desses ingredientes tem uma história. Por exemplo, essa cinza é a cinza da casca do arroz, que é como que é um descarte? É um descarte das empresas que produzem arroz. Eles queimam a casca para fazer na caldeira para arborizar. Então, isso aqui é um descarte.
colocando terra. Esse aqui é um barril vermelho maravilhoso que a gente tirou ali do cantinho da nossa onde vai ser a nossa garagem. Então a gente já está preparando o ambiente. E vamos colocar um saco de esterco de galinha. Como nós estamos no sul, tem muita cama de aviário, porque aqui é um lugar que se produz tem muitas granjas. Granjas, Sim, agrícolas, né? Que produz os franguinhos para a China. Mais uma camada de palha. Essa palhada aqui é do bambuzal. A gente queria mostrar a fonte de cada uma dessa matéria-prima. Porque, olha, o lugar que nós vamos retirar essa palha é maravilhoso, que é o nosso bambuzal, pertinho. Isso aqui eu fiz sozinha. O Sérgio saiu, foi buscar alguma coisa e eu fiquei lá. Ai, me pegando com aquele bambuzal. E aqui mais serrapilheira. Mais serrapilheira e um pouco de carvão que tinha no fundo. E agora, de novo, mais melhado, mais carvão. Como que a gente chama? Biochar. Então, é o famoso biochar. Então, com certeza, já deve ter já bastante micro-organismo nesse carvão poroso. E olha, a granulação dele, o tamanho dele, ele é perfeito para esse trabalho. Mais farelo. Mais farelo. Ai, gente, não é lindo isso? Olha só, é maravilhoso, né? Mais cinzas com calcário. Sempre em camadas, sempre vamos colocando camadas para facilitar a mistura. Para facilitar a mistura. Um resto de pó de rocha. Mais um pouquinho de pó de rocha. E eu vou fazendo uma limpezinha aqui na volta, porque já tá uma baguncinha, né? Que meu marido é bem bagunceirinho. E vamos a colocar também esterco. Mais um saco de esterco. Aqui. E terra, nesse caso já é uma terra que tirei do galinheiro. Isso é muito importante. A receita original é de esterco de galinha poedeira. É importante deixar nesse formato assim,
pirâmide, porque o calor vai se concentrar nessa parte de cima. Se estiver muito baixinho, vai esfriar muito. Muito alto também não dá, porque vai ficar muita umidade no meio e vai começar a apodrecer. Não é o que a gente quer que fermente. Mas aí essa altura tá boa, 1 metro, mais ou menos 70 centímetros, 1 metro tá legal. Então aí ele vai concentrar a energia, né, concentrar o calor, que é o que a gente precisa, e da tarde já vai estar mais quente, né, porque já está o processo microbiológico está em andamento. Vamos a fazer mais uma mistura, tá? E aí a gente amanhã de manhã mistura de novo, e à tarde também. Nos 3 primeiros dias vamos misturar de manhã e de tarde. A ideia é homogeneizar mais e também ir dissipando um pouco a umidade, que está bastante úmido, e a gente precisa que essa umidade vá se perdendo aos poucos. Quando a gente mexe, mistura as camadas de micro-organismos, porque vai ter uma parte que está mais na parte quente e outra que é na parte fria. Essa parte externa vai ser mais fria, talvez nem entre muito nesse processo. Então na mistura você homogeneiza tudo e homogeneiza os diferentes tipos de micro-organismos que estão se multiplicando, se reproduzindo, e perde um pouco dessa umidade, que a gente precisa que vá perdendo aos poucos umidade para no final já estar frio. E também a temperatura não pode ser muito alta o tempo todo, né? A gente vai ter uma temperatura mais alta no começo, que vai selecionar os micro-organismos que conseguem viver nessa temperatura. Quando faz a mistura e esquenta de novo, vai continuar essa seleção, mas depois começa a baixar a temperatura, então aí já começa a ter uma multiplicação do que foi selecionado.